Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. A última vez que eu respondi uma book tag aqui no canal, choveu pedido pra eu responder essa tag pra vocês. Então, né, já que a voz do povo é a voz de Deus, vamos responder a book tag Vergonha Alheia. Quem criou essa book tag foi a Paola Alexandra do Livros e Fuxicos, minha gêmea maravilhosa. Os créditos estão aqui no box de indicações e o intuito da tag é ser divertida pra falar daqueles livros, leituras, enfim, que a gente leu, mas que despertam aí uma certa vergonhinha alheia. Primeira pergunta, um livro que você tem vergonha de ter amado. E aqui no caso, vamos falar de Belo Desastre. A Ione de 10 anos atrás, quando leu essa história, ficou completamente envolvida pela narrativa do livro, porque ele tem aquela narrativa que te fisga. Devorei mesmo e terminei assim tão estarrecida que eu nem fui capaz de refletir exatamente sobre o que estava rolando ali naquele livro. E, na realidade, naquela época, eu também não tinha lá muita noção sobre relacionamento abusivo, relacionamentos tóxicos. Eu entrava muito na onda da romantização que havia em cima desses relacionamentos, então eu não conseguia perceber as problemáticas envolvidas naquilo. Então, quando eu li, pra mim parecia tudo ok, porque eram coisas que eu já tinha visto antes e eu não entendia que aquilo era um problema. Quando eu comecei a entender, daí rolou aquele momento de, meu Deus, oi? Então, assim, este livro. Segunda pergunta, um romance problemático que você vergonhosamente ainda ama. Postei aqui no canal faz pouco tempo uma listinha, né, com romances deliciosos pra vocês, né, se encantarem, que são romances que eu também me encantei. E eu mencionei esse livro lá na lista, falei, né, também sobre esses problemas que eu achei, e que é O Jogo do Amor-Ódio, da Sally Thorne, que eu não tenho vergonha de dizer que eu amei a leitura, mas como eu disse, né, no outro vídeo, eu reconheço que existem problemas, porque, gente, tem coisas que os personagens fazem aqui que você só fica, tipo, amados, sabe? Tem uns lances aí que são, no mínimo, assim, obsessivos, um tanto quanto preocupantes, meio perturbadores mesmo, e que aparecem em momentos que, em teoria, são, né, as partes fofas do romance e tal. E eu só olhava e falava, gente, não. Mas, de qualquer forma, foi uma leitura tão gostosa, assim, ela me entregou tanto, sabe? Assim, eu achei tão divertido, me envolveu pra caramba, eu amei a química do casal, que eu passei pano mesmo e funciona assim, gente. Desculpa. Um autor que só faz o fã passar vergonha. E vamos daquela que não deve ser nomeada. E nesse caso aqui, questão séria, né, gente? Né? As falas da J.K. Rowling não dá pra gente simplesmente ignorar, achar que não tem nada demais. Ela não tem só falas, né? Ela tem atitudes, posturas, coisas que ela financia, que ela apoia e que ferem diretamente pessoas trans. Então foi extremamente decepcionante, né, ter visto esse lado da J.K. Rowling, porque sempre falei da importância da série Harry Potter, né, na minha vida. E foi uma postura, né, uma atitude que eu resolvi tomar aqui, não falar mais sobre a série nos meus vídeos. Eu parei de falar sobre, não é algo mais que eu divulgo, porque não faz sentido pra mim compactuar, né, com isso. Eu não consigo, nesse caso, separar a autora da série. Se eu recomendar essa série pra vocês, recomendar que vocês comprem, consumam, leiam, isso é uma forma de continuar dando dinheiro pra ela, continuar dando prestígio pra ela, mesmo que eu não esteja falando diretamente dela. E não é algo que combina com quem eu sou hoje. Então, eu simplesmente preferi não falar mais e não consumir mais. O boy lixo que um dia conquistou o seu coração. Não sei nesse caso aqui se ele é de fato um boy lixo, mas é com certeza, né, um personagem também que ele tem muitas atitudes que foram romantizadas, que também na época eu não percebia nada, eu só entrava aí na onda do romance. E estamos falando de Edward de Crepúsculo, né? Então, assim, hoje o olhar que eu tenho, né, sobre relacionamentos enxerga os problemas ali de Crepúsculo e tal, mas sou Team Edward até hoje, tenho carinho até hoje pela série, mesmo que eu nunca mais tenha relido nem visto os filmes e tal. Não foi uma série que me fez leitora ou que me marcou tanto, né, quanto a outra série que eu estava falando na pergunta anterior, mas ainda assim foi uma série que eu gostei muito e que na época, né, me fazia suspirar pelo romance que estava lá, e hoje eu sei que não é bem por aí. Por aí, Radiação, o livro mais vergonhoso que já favoritei. Não sei nesse caso aqui se eu cheguei a favoritar, mas assim, gente, eu lembro que quando eu li, foi um livro que me impactou tanto, que eu lembro assim que me deixou com aquela sensação arrebatada e que eu fiquei com aquela história assim comigo por muito tempo, e só muito depois também é que eu fui começar a refletir sobre as coisas que eu tinha lido e pensei, né, tipo, meu Deus, como assim? E no caso, A Carícia do Vento, que é um livro assim, foi um clássico dos romances
romances, né, décadas lá atrás, e que eu li, eu tinha uns 15 anos, o livro nem era pra minha idade, tá? O livro é cheio de cena hot e tal, mas aquela coisa, né, eu era leitora desesperada pra ler qualquer coisa e eu vivia procurando livros pra ler, encontrei o livro aqui em casa e resolvi que eu ia ler. Por isso que é importante, né, gente, a gente ter uma orientação aí pra jovens, adolescentes em relação aos livros que eles têm acesso e ao que eles vão ler. Porque, por exemplo, eu li aquele livro numa época que eu não deveria ter lido, não só pelo teor erótico, mas pela romantização que aparece ali também, né, de coisas que não deveriam ser romantizadas. Como eu falei, fiquei arrebatada pela leitura, sofri pra caramba com os personagens, e na época que eu li eu achei tudo aquilo muito romântico. Só muito depois, né, é que foi também caindo a ficha que aquilo não era bem por aí. Sexta pergunta, um livro que você tem medo de reler e passar vergonha. Nesse caso eu vou selecionar 2 livros que são sempre livros que vira e mexe, eu paro e penso, tipo, o que será que eu acharia se eu relesse hoje? Eu acho melhor não fazer isso, porque eu gosto da memória afetiva que eu tenho deles. E no caso, Lado Feio do Amor e Novembro 9, da Colleen Hoover. Foram, assim, basicamente o mesmo caso de Belo Desastre, né? Eu devorei esses livros, eu me envolvi emocionalmente com eles e foram leituras que eu amei fazer. Eu não lembro de tantos detalhes de cada um dos livros. Eu acho, talvez, né, que eu reveria mais coisas em Novembro 9 do que do Lado Feio do Amor, porque o Lado Feio do Amor eu ainda tenho meio que aquela visão de que tudo que acontece já tinha sido informado pra protagonista. Por piores que sejam as atitudes dele, é algo que ele já tinha dito, tipo, vai ser desse jeito, e ela fala, beleza, eu encaro. Então não é algo que ela é forçada ou que ela é manipulada a aceitar. Mas de qualquer maneira, essa também foi a visão que eu tive quando eu li ali na época. Em Novembro 9 também eu sempre vejo, vira e mexe, as pessoas comentando, falando que encontraram problemas ali no romance e tal, e assim, quando eu li, pra mim tudo passou batido, não captei nada disso quando eu fiz a leitura. Então, se eu relesse, não sei hoje qual seria as minhas impressões. Como eu falei, prefiro deixar de lado, que são livros que eu lembro de ter gostado e eu gosto dessa sensação. Obrigada. Penúltima pergunta, a adaptação literária mais vergonhosa de assistir. Aqui, quem andou vendo meus últimos vídeos, acho que já vai saber qual é a resposta. A Mulher na Janela, gente. Assim, eu tenho cólicas de pensar nesse filme, de tão ruim que eu achei. O que foi uma grande decepção, porque eu amei o livro, eu tava assim super na expectativa de assistir o filme. Ele tem um elenco de peso, sabe? Só gente assim incrível lá. E aí quando eu assisti, eu achei horrível, não só como adaptação, mas como filmes. Mesmo se eu não tivesse lido o livro, eu ficaria tipo, é isso? Então assim, não rolou. Mas assistam por favor a série A Vizinha da Mulher na Janela. Já fiz um vídeo aqui dando 5 motivos de por que assistir, porque ele é uma paródia, né, de A Mulher na Janela, e eu achei a série maravilhosa. O humor dela é sensacional. E a última pergunta, todo mundo tem vergonha de ter lido e amado, menos você. Olha, não sei se eu sou aqui esse alecrim dourado, né, que é a única pessoa que fala, ai, não tenho vergonha, porque no caso a minha resposta vai ser um autor, não necessariamente um livro, e é um autor que tem muitos fãs, né, que muita gente gosta dos livros. É só que também que existem aquelas pessoas, né, que criticam porque os livros são vistos da maneira comercial, como eles de fato são. Então, enfim, e no caso a minha escolha é Dan Brown. Sim, os livros deles são extremamente comerciais, né, são livros que são desenvolvidos aí pra serem best-sellers, mas gente, eu adoro os livros deles, sabe, são livros assim que me envolvem muito, que eu gosto muito das referências que ele traz, sejam de arte, sejam da história, como ele conecta tudo isso. Então é um livro que me entretém e tá tudo certo, sabe? A gente não precisa ler alta literatura, coisa refinada o tempo todo. Se o livro cumpre as expectativas, né, que eu tenho em relação a ele, pra mim já tá mais do que suficiente. Não é todo livro do Dan Brown que eu gosto, tá? Tiveram livros ali que eu li que não funcionaram pra mim, tem outros que eu adoro. Então assim, tem muita gente que fala que é ruim? Tem. Pode ser que ele seja? Sei lá. Mas eu gosto e tá tudo certo. E é isso aí, gente. Contem pra mim aqui nos comentários as respostas de vocês, o que vocês acharam das minhas respostas. Se você também foi uma das pessoas que pediu pra eu gravar essa tag, então ó, deixa a curtida aqui em dobro. Não dá, né? Só dá pra dar um like, mas deixa a curtida aí, compartilha o vídeo com amigos. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.